É isso aí, pessoal. Tudo bem? Como vocês estão? Espero que bem, dentro das possibilidades. E vamos dar prosseguimento aqui na questão de relacionamentos, né? É, então a gente falou no vídeo sobre autoconhecimento que é importante se conhecer, né? E não só se conhecer aqui, né? Para falar na questão de relacionamento, a gente tem que falar a questão de auto-amor, autorrespeito, né? Que vem junto com isso. Pois observe que se você não começa por si próprio, né, o que você vai oferecer e qual a qualidade daquilo que você vai oferecer para outra pessoa, tá? Então, baseado nas minhas experiências, observações e também considerando as minhas características e condições, né? Nem tudo que eu coloco aqui dá para ser generalizado a todas as pessoas, mas a questão do auto-amor, do autoconhecimento, do autorrespeito, isso é fundamental e universal, né? Se você não cuida do seu próprio corpo, que é a sua vestimenta terrena aqui, dificilmente você vai conseguir cuidar com qualidade de outros, pois é observado as tendências de fragilidade e processos de complexidade das emoções, dos sentimentos em relação a isso, né? Ah, normalmente, quando não se tem um autocuidado ou não se quer produzir um autoconhecimento, existem traumas e alguns problemas envolvidos. E entrar em um relacionamento já com uma bagagem enorme de traumas e questões não resolvidas pode se tornar aí um, um efeito colateral desastroso. E depois da ocorrência desse efeito, né, tendo em vista que a pessoa não procurou auxílio profissional, né, um auxílio em todos os âmbitos, e não conseguiu se resolver em relação àquilo, vai ter a frustração desse relacionamento. E a partir disso, os próximos relacionamentos vão seguir dessa avalanche e dessa bola de neve que se retroalimenta, causando uma vida de caos. É importante, então, estarmos sempre atentos à autopercepção e entender quais são os nossos traumas. Tudo aquilo que a gente já conversou no autoconhecimento, no vídeo passado, para que possamos entrar da melhor forma possível, não sendo assim a forma perfeita, porque isso não existe, mas da melhor forma possível, bem conscientes de quem somos, para assim podermos entrar num relacionamento amoroso, afetivo com outra pessoa, a qual compartilharemos muito de nossa vida, é, normalmente prosseguindo aí para um estágio de uma vivência em conjunto, né, morando numa mesma casa, tá? É primordial que se tenha um relacionamento baseado no diálogo, na conversa, nas boas falas, nos interesses em comum. É claro que, de início, todo mundo, todo mundo não, né, para não generalizar, mas a grande maioria parte de um princípio mais instintivo, né, e a gente pode dizer assim, do visual, da aparência, né? Então, antes de tudo, a outra pessoa nos será atraente visualmente, porque o, o visual, a visão, né, é a primeira coisa que a gente consegue, tá? Para as pessoas que possuem a visão em condições ali funcionais, né? De visão.
Claro que para quem não possui visão, né, tem alguma questão é, do corpo que a visão é falha ou mesmo não tem visão, não consegue enxergar, aí muda um pouco. E não teria como eu falar como é que seria nessa situação, né? Porque como eu tenho a visão, né, eu enxergo. Então, estou partindo já desta experiência, né? Por isso que eu disse que, de acordo com as minhas características, que eu vou traçar alguns pontos, né? E existem diversidades que devem ser observadas, tá? E analisadas também. Ah, como temos esse contato visual, então a aparência acaba sendo primeiro chamativo aí, né? Bom, depois da aparência vem o diálogo, né? E aí sim é hora de observar o diálogo e entender se há um interesse em comum, né? De, de coisas, né? De assuntos, tá? E se a pessoa ela transmite um diálogo firme, um diálogo firme é interessante, porque muitas das vezes eu não, eu acho que acabou sendo algo instalado socialmente, né, de produzir diálogos vagos, superficiais, que queiram demonstrar um vasto entendimento ou algo do tipo. É aquela coisa de querer se mostrar, né? Mas tudo isso cai por terra em poucos dias, né? Então, a gente, com um olhar verdadeiro, se respeitando, para entender que você não pode ser vítima de uma cilada, de um papo qualquer, tá? Quando você começa a fazer esse exercício, você já começa a fazer a análise dessas conversas, das falas, e entender as tendências da pessoa. E, obviamente, em situações diversas, conforme se aí o progresso de conhecimento entre ambos, é possível identificar pontos que vão favorecer esse relacionamento ou vão indicar que esse relacionamento não vai dar sucesso, né? Não vai, não vai ser possível progredir. E é importante que nesse momento, com muita firmeza na cabeça, a pessoa consiga entender que se não é para progredir, não cometa o erro de progredir forçadamente, pois o que ocorre é que, dado algumas questões como uma carência emocional ou um processo de trauma de abandono ou coisa do tipo, pode levar a pessoa a querer empurrar esse tipo de relacionamento que visivelmente logo de cara não iria dar certo e não vai de fato. E vai se tornar um relacionamento muito complicado e, e quem sabe até, né, por vezes, infelizmente, desastroso, tá? Em todos os sentidos possíveis. E temos exemplos por aí. Então, ter uma maturidade consciencial, a consciência, entendimento, maturidade nos aspectos emocionais, mentais, para que possamos ir em passos sólidos, firmes, em terreno sólido, firme, tá? Fazendo uma construção, uma edificação de um relacionamento, partindo de uma base sólida, voltada e pautada aí na confiança, na, na reciprocidade, né? É um conjunto, é equilíbrio, tá? E tem que ser uma troca de experiências, apoios, para que um casal possa dar prosseguimento a esse relacionamento. Não tão diferente quanto uma amizade, né? Uma amizade verdadeira, de fato, também precisa ser baseada nesses pontos, né? Então, eu percebo aqui, conversando agora, fazendo esse bate-papo reflexivo,
que amizade também, né? Não tem como sermos amigos de pessoas que as ideias não convergem, que não há diálogo, que não há confiança e que não há maturidade em conjunto para poder progredir nessa amizade. Uma vez que, com ideais, ideias, pensamentos muito divergentes, fica complicado prosseguir nessa união de laço de amizade, pois sempre uma das partes vai ser afetada, né? Será afetada pela falta de convergência entre ambos, entendeu? Então, nos relacionamentos, independente de amorosos ou de amizades, é importante ter essa construção sólida de base em diálogo e confiança e uma maturidade. Para que isso ocorra, é primordial o auto-amor, o autoconhecimento e o auto-respeito. Entender aquilo que são os seus ideais, as suas ideias. Claro que longe de estarmos 100% certo, sempre certo, mas é importante fazer a análise e ver que se seus alinhamentos, seus valores, suas virtudes pautam por algo benéfico, que já foi revisto e visto, né? E o nosso colega ou nosso relacionamento amoroso diverge muito dessas ideias, então vai ser complicado. A não ser que, ao fazer uma análise de conjunto daquilo que eu penso, daquilo que a outra pessoa pensa, eu consiga identificar de fato que talvez meu pensamento esteja desalinhado socialmente, eticamente, moralmente, aí é um outro caso. Quando nos percebemos em um caminho que não está muito bacana em relação ao bom convívio social, às coisas éticas, à espiritualidade em geral, ao respeito ao amor, à vida e às consciências. Hum. Então, para tentar ver se estamos mais ou menos ali, naquele caminho legal, naquele caminho bacana, pense, esse caminho, esse pensamento, ele se alinha com o respeito ao próximo, com o autorrespeito, com o amor ao próximo, com o auto-amor. Se você começa a fazer essa análise de tudo aquilo que você pensa, se está alinhado ou não com isso, né? E se enquadra, provavelmente aí já estamos numa trilha melhor. Melhor para quem? Melhor para nós, melhor para a sociedade como um todo, tá? Melhor para o nosso processo de existência, tá certo? Dito isso, é importante verificar todas as questões que envolvem o gostar da outra pessoa, né? E, se possível, olha, ou se necessário, buscar um apoio profissional sério, né? Essa é a parte também crítica, verificar se você consegue um apoio profissional sério, tanto na área mental, da saúde mental, quanto na área espiritualista, se for a sua tendência, para tentar entender os seus traumas, os seus problemas, pois por vezes vemos relacionamentos baseados em traumas, pessoas que buscam pessoas por questões traumáticas, e você verifica que é sempre o mesmo padrão de pessoa, tanto no campo de amizade quanto no campo amoroso. E você olha aquela colega ou aquele colega sempre caindo na mesma armadilha de um relacionamento que afunda e decepciona, causa dor. E fica nesse looping, né? Por bastante tempo. Mas tem uma outra parte que é crítica, né? Nós, de fora, dificilmente conseguiremos chegar e acessar e abrir os olhos dessa pessoa e falar: olha o que você está fazendo. Se você fizer isso diretamente, muito provavelmente você vai perder a amizade, porque essa pessoa não está preparada para ouvir ou para entender o que você observou, estando de um ângulo favorecido, né, para poder fazer essa análise. Então, querendo ou não, parte da própria pessoa buscar entendimento,
para se descobrir e descobrir que está caindo nesse erro, nesse looping, né? E o que podemos fazer enquanto isso? Emanar energias positivas para a pessoa, com a permissão da espiritualidade sempre. Pois às vezes aquele desafio é da pessoa e ela terá que passar por isso independente, né? Do nosso olhar de compaixão. Então, por mais que às vezes façamos pedidos para outros, devemos sempre lembrar de pedir que, se for de providência divina, se espiritualidade, assim deixar que essas emanações cheguem à pessoa e tragam-lhe positividade. Mas se for para prejudicar a pessoa, pois ela precisa passar por aquela experiência, ela precisa dessa experiência para a sua proposta existencial, então torceremos para que ela consiga superar esses obstáculos com maestria, da melhor forma possível, e assim prosseguir com uma vida mais leve, tá certo? É, esses são pontos interessantes, né, de observar. E, pessoal, basicamente é aquela lei da atração, né, ou lei da ressonância, ou vibração. O que que é isso? Semelhante atrai semelhante, tá? Então, se você só atrai pessoas com problemas X, eu só atraio pessoas assim. Observe dentro de você, meu amigo, minha amiga, tá? Observe quais são as suas energias, o que você está ressoando, e é aquilo que você ressoa que você re- puxa de volta, né? Recolhe. É o plantio e a colheita, né? Como diz essa forma alegórica, tá? Então você planta e você colhe. Ninguém colhe aquilo que não plantou, né? Essa é uma lei universal que podemos observar de várias formas, descritas em várias palavras, de acordo com cada teoria, com cada segmento religioso ou filosófico, tá certo? Então, é importante esse autoconhecimento, essa autocura, para que possamos vibrar da melhor forma possível e que da melhor forma possível as vibrações voltem até nós, de forma de um relacionamento, de forma de uma proposta de trabalho, de forma de campos de amizade, de formas diversas, né? Ah, eu acredito que é importante pensar e repensar sobre o relacionamento, né? Isso tudo que a gente comentou até agora é no campo inicial, né? No campo inicial do relacionamento, né? Olha só como é importante, olha só quanto trabalho que a gente tem só para poder dar início a, né, fazer uma preparação para se estar em um relacionamento. E aí sim, é importante definir que não estou falando aqui com uma pessoa que acertou de primeira, jamais, né? Sempre tive muito problema em relação a isso, por falta de entendimento. Mas agradeço muito a espiritualidade e aos que me acompanham por me proporcionar o que me proporcionaram, né? E mesmo achando que estava aí em prejuízo, vamos dizer assim, não, não estava. Foi um grande aprendizado e uma grande superação de desafios. Não que eu esteja completo hoje em relação a entendimento, jamais, né? É necessário estudar muito, né, para fazer um entendimento, cada vez melhor. Mas em comparação ao meu eu, que vive nas memórias do passado, eu consegui um progresso substancial e uma visão melhor, né, um ângulo melhor de vista para poder entender e observar todos os processos que se dão em relação a isso, tá certo?
Então, pessoal, outro ponto que eu acho interessante comentar são as tendências sociais, principalmente relacionadas à discriminação implícita que fica em questão de relacionamento, né? Então, o relacionamento a dois, por exemplo, quando temos um relacionamento a dois, um relacionamento amoroso, no caso, de convivência, no mesmo ambiente, né, morando junto, né? Pegar isso em específico, é primordial o equilíbrio, né? O equilíbrio de tarefas, o equilíbrio de responsabilidades, o equilíbrio de tudo, tá? Então, tire essas amarras sociais, esses preconceitos ou qualquer outra coisa que faz você achar que tal pessoa, a outra pessoa tem que fazer tal coisa por você, ou seja, qual for a questão. Então é tudo conjunto, é tudo tratado, tudo dialogado, tudo bem esclarecido, né? Ah, eu não gosto muito de lavar louça. Então, eu lavo louça, a outra pessoa cozinha, né? Um lava roupa, o outro estende a roupa. Um lava, o outro seca, né? Um limpa, e o outro conserta e por assim vai. Mas claro, não é uma empresa. As funções, para as funções estarem extremamente definidas, né? Um pode ficar doente e o outro não está doente. Então, um cuida do outro. Vocês estão entendendo qual que é a questão aqui? A questão é que ninguém se sobrecarrega com nada, né? Então, é necessário esse balanço de atividades. E, por assim dizer, principalmente em relação à mulher, né? Que existem os preconceitos milenares, né? Em relação à função da mulher, que, claro, vem sendo cada vez mais, é, se não derrubado, porque infelizmente ainda existem muitos problemas nos lares, mas vem sido escancarado, né? Vem sido mostrado e colocado à população de que pare com esta visão errada, né? Principalmente aí quando vemos mulheres extremamente sobrecarregadas em relacionamentos que ela cuida do filho, da casa e das atividades fora de casa, ou seja, cadê o equilíbrio nisso tudo, né? Então, quando a gente fala de filho, a gente fala de dos pais. Se for um relacionamento com um homem e uma mulher, não existe. É filho, tá? Independente se for um relacionamento heterossexual ou homossexual. Os pais, né? Os tutores, aqueles que cuidam, é plural, não é singular. Então, não tem como pensar que vai ficar só para um deles, né? Independente da configuração do casal, independente de como eles organizam o seu relacionamento, o filho ali já entra como uma peça muito de maior responsabilidade, entende? Você já ultrapassou níveis e níveis do relacionamento. Tudo isso que eu falei para trás já deve ter sido, se fosse numa escola, teria que ter sido passado de ano, né? Gabaritado já, tá? Para ir chegar nesse estágio, no estágio do filho. Olha a responsabilidade de uma vida nas suas mãos. E a participação é de ambos, pois se você busca na psicologia, o filho vai nascer e vai ver.
os tutores, né? E cada qual vai trazer para ele um simbolismo. E esse simbolismo, né, vai refletir no seu, na sua formação, tá certo? Então, essa questão de, de discriminação no casal, independente de um casal heterossexual ou homossexual, ou qual seja a configuração do relacionamento, tem que ser muito bem trabalhado, muito bem equilibrado. Porque, por vezes, a pessoa acaba permanecendo nesse relacionamento, aí volta lá atrás, né? Por a questão de traumas, falta de autoconhecimento e tudo mais, e passa muitos anos aí pelos danos que um relacionamento desestruturado causou, né? E o pior de tudo, né, que é que quando a gente tá falando só de casal, ainda tá falando de um dano que é ruim, péssimo, prejudicial, mas quando a gente fala da existência de um filho, independente de qualquer coisa, né? Independente desse filho ser gerado pelo casal, ser um filho adotado, você está puxando para o seu ambiente de convivência uma consciência, uma consciência que está em formação ainda, né? Uma consciência que precisa de muita estrutura, certo? Para se formar. Então, pense na responsabilidade do do dano consciencial que você está causando, caso você não esteja alinhado com isso e ainda esteja trazendo para o seu ambiente esses problemas em relação a questões de preconceito, de discriminação, de pensamentos que a gente chama de quadrados, né? Antigos, pré-históricos, tá certo? Infelizmente, existem muitos casos, né, de desse ego do ser humano e causa essa toxicidade no relacionamento, né? Os relacionamentos tóxicos, prejudiciais, tá certo? E que infelizmente chegam ainda chegam até a fase em que se tem um filho, né? Uma criança ali envolvida ali e acaba inalando toda essa toxicidade, tá certo? Mas enfim, eu eu queria passar um pouco dessa questão de pensamento, tá? É, são situações e situações. Ninguém está isento dessa problemática, independente do tipo de relacionamento que você tem, tá? Mesmo que não seja um relacionamento amoroso. Pense, prestem atenção. Mesmo num relacionamento de amizades, o quão prejudicial é esse relacionamento. Preste atenção, fique de olho. Claro que aqui essas falas foram mais pensadas no público adulto, né? A princípio, estava falando de um relacionamento baseado nas características mais próximas à minha, porque eu falo baseado nas minhas experiências, né? Mas como é que funciona em outros casos que eu não tenho conhecimento, porque eu não experienciei? Não sei. É importante que cada um consiga fazer esse processo de reflexão. Então aqui vai, quando a gente fala, né, uma provocação, e aí a pessoa reflete dentro dela. Concorda comigo? Não concorda comigo? Isso é importante. Porque aqui todos os vídeos e todas as falas não são para serem concordadas, são para serem refletidas e causar.
um movimento interno de pensamentos e sentimentos que vão tirar você da estagnação, daquele, daquela poltrona confortável, né? Mas que, ó, no fim das contas, aquela poltrona é prejudicial para sua coluna, se é assim que eu posso dizer. E aí você tem que se levantar, se mexer, se exercitar. Exercitar a reflexão, exercitar e falar, não, isso que você falou, não concordo não, tá errado, né? E aí você prove a si mesmo, né? Normalmente esses debates não são para provar nada para ninguém, né? Mas é para provar a si mesmo. Nós estamos provando a nós mesmos. Pontos positivos, pontos negativos, aquilo que é bom, aquilo que não é bom, aquilo que me cabe, aquilo que não me cabe, o que ressoa em mim, o que não ressoa em mim. Mas sempre lembrar de que, embora não exista uma verdade absoluta, real, como eu já disse em outros vídeos, existe sim uma pauta ética social, moral, no sentido de a minha ação prejudica o próximo, a minha ação prejudica a mim mesmo. Se você pegar essas duas perguntas, elas já dão um norte muito grande para você saber se você está realmente numa rota bacana ou não, tá? Então, não cause dano ao próximo. Não cause dano a si mesmo, independente do tipo de dano, tá certo? É, eu acredito que seria isso. Então, como estão os seus relacionamentos amorosos, de amizade, familiar? Como estão os seus relacionamentos com os seus pais, com os seus dois pais, com suas duas mães, seu pai ou sua mãe, com sua avó? Por vezes crescemos com a ausência do pai, da mãe, mas temos a avó que nos cuidou, o avô, ou um tio, ou um tutor, independente da configuração. Sempre temos alguém que nos direcionou, né? Claro que pode existir alguma outra situação que eu acabei não mencionando aqui, por falta de experiência e falta de conhecimento da minha parte. Mas é importante observar quais são os laços, né? Por que que eu digo isso? Porque a problemática de relacionamento interpessoal pode ter começado lá atrás, pelo convívio que você teve com a sua família, com aquele ambiente que você cresceu, ou até mesmo com a questão da ausência da família. Se você cresceu num ambiente ausente, independente também de como foi e como se deu essa ausência, né? Porque às vezes fisicamente tem alguém presente, um tutor ali, está presente fisicamente, pai ou mamãe, mas está ausente em substância, em sentido, em simbolismo, né? Em exercer o papel mesmo, né? É aquela questão que se fala, né? Gerar, o ser humano gera, né? É biológico. Mas ser pai, mãe, ser realmente aquela figura que vai alimentar muito do simbolismo que a criança precisa absorver, essa figura ser quem cuida mesmo, né? Que a gente fala, ser mãe mesmo. Isso é outra história. Gerar uma coisa, né? Participar é participar. É autoexplicativo. Entende? Então, observemos aí quais são as faltas que nos fizeram no primeiro contato com esse mundo existente, né? Os problemas escolares, tudo mais.
para que possamos entender aí nossas questões de relacionamento. Certo, pessoal? Agradeço, os que tenham ficado até aqui, tenham escutado. Espero que sirva de algum ponto de reflexão e cause aí um processo, né, de entendimento, de observação própria. Tá bom? Fico por aqui e lembre-se que todas as nossas falas, todos os nossos debates e todas as nossas reflexões são a quem quiser. Até mais.